10 horas 35 minutos, 24 graus e 6 décimos é a temperatura em Lajeado. Programa Troca de Ideias. Agora vamos conversar com o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Várias pautas aí para a gente abordar com o prefeito, além das perguntas dos ouvintes que também vão chegando aí pelo WhatsApp, pela nossa live no Facebook. Entre os temas, então, obviamente que a gente vai falar sobre a Ponte de Ferro, né? Essa grande novidade aí dos últimos dias. Também o projeto aprovado na última sessão da Câmara de Vereadores sobre isenção do IPTU para imóveis atingidos pela enchente, aprovação de um valor maior para investimentos em aluguel social e outras demandas, claro, que a gente segue acompanhando aí com o prefeito. Bom dia, Marcelo. Tudo bem, Rita? Bom dia, Ricardo. Bom dia. Hoje eu não estou bem no meu dinheiro, hoje eu estou meio ruinzinho assim, mas se preparando para as novas chuvas que vêm aí no final de semana, enfim. Tem alguma previsão mais isso é bem temerária? interessante, né, Ricardo? Porque assim, hoje a gente é sexta, os anúncios das chuvas volumosas, elas são para domingo. Ainda não se tem certeza de quantos milímetros de chuva vão cair aqui e nem nas cabeceiras, e muito menos quanto isso vai refletir na elevação dos rios. É isso que a gente cobra insistentemente, de que a União, de que o governo do que a União e o governo do Estado, eles avancem nesses sistemas para que, além do volume de chuva, se tenha uma informação, uma projeção do que isso vai refletir nas cheias. Então, de fato, hoje todas as equipes elas foram acionadas, todas as equipes estão de prontidão, os abrigos estão prontos, tomara que não precise ser removida nenhuma família, tomara. Mas hoje, faltando 48 horas para o evento, a gente ainda não tem essa informação. Tem que ficar Então, esperando, né? tem que ficar esperando. Tem que ir trabalhando com atenção, acompanhando, para que a gente consiga dar a melhor resposta possível para a população. Aproveitando que a gente está falando sobre isso, esse equipamento que está previsto para ser instalado em Montenegro, provavelmente agora no segundo semestre, será que ele poderá dar essa resposta? Não, ele consegue ter a definição do volume das chuvas, para que a gente tenha projeção da elevação do nível dos rios, enfim, há necessidade na bacia toda, e isso que dificulta o trabalho de um município de forma isolada. E aí por isso que a União e o Estado, que conseguem fazer a junção de todos os municípios, são fundamentais nesse processo. A necessidade de instalação de pluviômetros na bacia, que eles fazem análise do volume dos rios em vários pontos. E aí é uma conta matemática de quanto passou de água naquele determinado local e quanto isso vai refletir aqui para a bacia. E, por outro lado, em projeções se faz análises históricas de quanto caiu em determinado local e isso para previsão primeiro, né? De estimativa. Quanto caiu em determinado local e quanto isso vai referir. Isso é o exemplo que Blumenau aplica. Esse é o exemplo que a gente tem conversado muito com o prefeito Mário lá de Blumenau e que a gente tenta trazer para cá também. A respeito disso, nós temos essa possibilidade de enchente, mas muita chuva que está prevista, isso é fato. E nós temos uma saída solicitada por parte de Gilmar Queiroz, que é o coordenador do departamento responsável por atender as famílias e é um cara que entende dessa questão do comportamento do Rio Taquari. Ele pediu exoneração na semana passada, permanece até o final do mês, quer dizer, se tivermos alguma situação agora ele vai estar ainda à frente da Defesa Civil, mas como é que a prefeitura, como é que o prefeito recebe isso, se tem alguma possibilidade já de substituição ou até mesmo de fazer o Queiroz mudar de ideia, porque fazer aqui um reconhecimento, é um cara que sabe lidar com as pessoas, que entende como poucos, e olha que ele está 2 anos e 7 meses, não é muito tempo, e a gente fala que o ideal é que não fique mudando tanto, né? A questão de defesa civil, a gente sabe de outros municípios também a pressão foi muito grande, pessoas que saíram. Como é que recebe essa informação? Eu sei que era algo que já era cogitado também no final do ano passado, prefeito. A Defesa Civil ela é composta por uma equipe. O Queiroz é o titular da Defesa Civil. Mas nós temos também o Locatelli e o Renner, que foram 2 comandantes de defesa civil de nível estadual. Muito importantes também em todo esse processo. Muito importantes. Então, de fato, saindo o Queiroz, nós vamos repor essa peça, sim, que é muito importante para essa engrenagem defesa civil estar funcionando. E vai ser alguém da área também, com certeza absoluta. E
de qualquer forma, eu acredito que, como é uma engrenagem e as outras peças elas seguem trabalhando, nós não teremos prejuízo em nenhum sentido para os trabalhos da Defesa Civil de Lajeado. Não tem o nome definido ainda, né? Não. Eu acho que resposta tem. dele, eu acho que tem. Só Eu não está também sendo acho que tem. anunciado. Não tem. Ou está muito próximo, pelo menos. Enfim, vai ser alguém da área. Essa pessoa não foi convidada, nós temos o perfil definido, que é pessoa da área, enfim. E assim, o Queiroz não saiu ainda. E a gente sempre tem essa característica também. A partir do momento que o cargo fica vago, que a gente vai atrás e busca então fazer o convite. Ele sai no final do mês, até o último dia de junho ele permanece. Então, passar essa palavra de tranquilidade para a população, que não vai ter nenhum prejuízo para os trabalhos da Defesa Civil com a saída. E o Queiroz fez um belo trabalho, mas o trabalho, como eu disse, o Queiroz é muito importante, mas o Queiroz é uma peça dessa engrenagem que a gente montou, com as estruturas também da Secretaria de Segurança, com 2 responsáveis também que têm muita experiência em defesa civil. Acredito que vai rodar bem, sem dúvida nenhuma. Acredito não, tenho certeza. Isso aqui não podemos brincar, não pode ter dúvida sobre isso. Vai seguir rodando bem. Seguindo nossa pauta aqui, a gente fala também a respeito da Ponte de Ferro, né, prefeito? Há um momento muito marcante, muito emocionante, né? A gente esteve lá no domingo e a imagem assim da população como um todo, a gente tinha uma situação que a Ponte de Ferro ela era pouco utilizada e agora foi muito utilizada, vai ser muito utilizada. Vão ser necessários ajustes ainda, mas o retorno dessa primeira semana de fluxo de veículos ele é muito positivo, né? E é uma nova realidade que a gente vai ter que enfrentar neste ano de 2024 até que as outras estruturas estejam prontas. E como a gente falou aqui fora do ar, né? Depois das estruturas prontas, a gente vai ter uma situação melhor do que a gente tinha antes dessa tragédia. E esta é a marca, é assim que é o Vale do Taquari. Os desafios são postos e a gente tem que enfrentar o desafio e sempre que o desafio vem, temos que melhorar. E esse é mais um exemplo. Muito comemorada a ponte, mas tem lideranças, especialmente do ramo empresarial, que entendem que o melhor seria sair a ponte com 2 vias para caminhões sobre os pilares que ali estão. Mas o que a gente tem, e na semana passada falávamos, deve ser feita uma nova licitação. Falamos com o Maneco Hassen também, secretário aí da reconstrução aqui do Rio Grande do Sul, do Vale do Taquari, uma pessoa ligada à nossa região. Ele disse que deve sair ou a mudança da licitação, aquela que teve a Medabil lá de Nova Bassano como vencedora, embora ainda não tenha sido homologada essa licitação, ou a realização de uma nova licitação. E aí a ponte seria ao lado. Em que pé anda essa negociação, prefeito? O que a gente pode falar? E se tem algum prazo para isso sair? Porque quanto mais demora, mais tempo vai levar também para essa ponte estar pronta, né? Perfeito. Os planos de trabalho, então, eles estão no governo federal, na Defesa Civil, com esta correção, com esse ajuste, então, para que a execução ela aconteça ao lado. E a gente agora precisa do defiro do governo federal com essa nova proposta. Então, tenho falado com o Maneco frequentemente e segue a expectativa de que a gente tenha nesse final de semana a definição. Está aprovado o plano de trabalho para execução ao lado e aí surgem os desdobramentos. Possível manter a licitação que foi feita ou haverá a necessidade de uma nova licitação? Independente disso, nesse processo simplificado de licitação, esses prazos eles são bastante reduzidos. Da outra vez a gente fez a licitação em 1 semana, né? E aí agora tem feito, a licitação ainda não está homologada justamente por essa condição de definição com o governo federal. Mas a partir do momento que se tem a definição, vai ser dado toda a atenção para que se tenha o mais rápido possível, sim, a escolha da empresa que vai ser responsável pela execução. E esse é o momento mais delicado para quem tem caminhão, porque nós temos apenas a resposta da 129, 130 ainda. E a Ponte do Exército está em execução, é uma estrutura, um grande trabalho que vem sendo feito,
e com recursos estaduais, inclusive essa é da Secretaria do Rafael Malman, que encaminhou essas horas máquina que o Estado tem licitado, tanto para Lajeado e Arroio do Meio. E futuramente, eu digo futuramente, a partir do ano de 2025, a Ponte do Exército ela vai funcionar de 6 a 8 meses. Isso é fato. Até que as outras estruturas estejam prontas, tanto a da 130 quanto a ponte ao lado da Ponte de Ferro. Então ela vai funcionar por 6 a 8 meses e, posteriormente, quando o Exército tirar o tablado da sua ponte, fica um trabalho muito avançado, muito robusto já, para que se licite outro tablado, e aí os custos são muito menores do que uma ponte, só o tablado, e a gente tem mais uma opção de conexão entre Lajeado e Arroio do Meio. Isso é algo já conversado entre as prefeituras? É algo, você diria, quase certo que vai acontecer? Lajeado com certeza defende isso, até para aproveitamento de todo esse investimento que vem sendo feito agora pelo governo estadual. E sempre que uma conexão se estabelece, se criam novas oportunidades de negócios, tanto em Lajeado quanto em Arroio do Meio. A partir do momento que os veículos eles passam, o trânsito passa, o volume de pessoas passam, são novas oportunidades de negócios que surgem aqui, no caso de Lajeado, no bairro Planalto, no bairro Olarias e lá em Arroio do Meio, perto do Camping do Umbu. Imagino que daí uma ponte para 2 vias. Sim. No futuro, sim. Né? No futuro, sim. Deixa eu lhe passar uma indagação que foi feita por um empresário do ramo do turismo, dizendo, Ricardo, por que não constrói essa ponte ao invés de ao lado da Ponte de Ferro? Constrói lá, justamente onde vai ser construída a Ponte do Exército, porque daí tu não tira a questão histórica, a questão do turismo ali da Ponte de Ferro, até porque tem uma outra preocupação. Haverá possibilidade de tráfego de veículos pesados por dentro das cidades onde hoje passa a Ponte de Ferro? Essa é uma possibilidade também ou ela é descartada, uma vez que ainda não saiu a licitação, prefeito? Aí a gente trabalha com a redução dos prazos. Todo dia que se ganha, que se entrega a possibilidade de passar os caminhões, justifica o investimento, porque essa rota de caminhões é muito importante para o Vale, para Lajeado, para Arroio do Meio, para Encantado, para Vespasiano, para todas as cidades, a conexão da parte baixa com a parte alta. Nós vamos ter que fazer manutenções constantes, falando do Lajeado, na Alberto Pasqualini, e outro projeto que está junto ao governo federal é um novo recapeamento ali da Alberto Pasqualini com uma estrutura melhor para suportar um trânsito maior de veículos. E a estratégia do município é que depois se tenha a Pedro Petri como um canal de ligação dos veículos pesados para a RS 130. E se a gente fosse fazer tudo isso lá na localidade de Olarias, onde está a Ponte do Exército, esses prazos eles seriam prorrogados, porque o volume de serviço é muito maior lá. Então, se buscam as alternativas e também essa análise do menor prazo possível para conseguir executar. Pelo que o senhor está falando, então, teremos a ponte ali na frente. Na Né? Vamos pegar 2025. A ponte histórica, a ponte da reconstrução, como está sendo chamada a Ponte de Ferro. Uma ponte ao lado, que é essa que vai ser licitada, de 2 vias para veículos pesados. A ponte da IRS 130, que vai ser refeita. E ainda uma ponte do Exército. Quer dizer, nós de 2 passaríamos para 4 pontes. 1,5, porque a de ferro é só meia pista, né? Também. Então, de 1,5 nós passaríamos. Mas a tendência é que de ferro ela seja utilizada só para pedestres e para bicicletas. Então, a gente teria 3 pontes. A gente teria ponte ao lado, a da 130. Sim, provavelmente. Aí não tem motivo. A de ferro, ela fica para pedestres, para ciclistas, enfim, para o ponto turístico. Mais uma ainda, Rita, desculpe, só aqui porque o Maneco falou com a gente, ele disse que prazo de 6 meses para a construção dessa nova ponte, né, de 2 vias ao lado da Ponte de Ferro, e que ela seria mais alta. Ele não sabia dizer se seria 5 metros, ele estimava. Tem essa informação, prefeito? Porque isso é um ponto importante, né? Construí-la mais alta para que, numa nova enchente, tomara que nunca chegue, né? Mas nessa altura, é menos chance de ela ser levada, como aconteceu com a Ponte de Ferro e da 130. Sim, ela tem previsão de elevação e eu não tenho o quantitativo dessa altura. Acredito que seja 1 metro acima da ponte atual. Mas eu te passo contato depois do responsável pelos projetos da prefeitura. E o prazo é 6 meses. Sim.
A partir da licitação. Isso, a partir da licitação. Então, até final do ano também devemos ter essa definição dessa ponte. Dando sequência sobre pontes, o ouvinte Marco Birk, ele pergunta como está a construção da ponte do Exército. Ele até fala ponte de ferro do Exército. O pessoal me confunde um pouco as pontes, mas enfim, a do Exército é para o início de julho, é a previsão, Eu né? acredito que sim, isso. Depende do tempo também, claro. Nós até teremos na quinta-feira o novo batalhão que assumiu as atividades do Exército aqui na região. Nós estamos programando uma reunião para afinamento agora dos assuntos que estão pendentes para a execução da ponte do Exército. Então, acredito que a partir desta reunião se tem uma definição mais precisa da data. É importante a gente superar de novo essa grande volume de chuvas que vai ter na região e vai gerar correnteza nos rios, enfim. Vai ser importante a reunião de quinta para essas novas definições, mas final de junho, início de julho é uma data possível, sim, da gente ter o tráfego de caminhões por lá. Aí só dando sequência, o mesmo ouvinte, então, o Marco Birk de Lajeado, agradecendo pela ajuda na recuperação da quadra de esportes no ginásio do Claudião, que o grupo de pais e atletas da LAF e CETAF também se disponibilizaram a reformar, na ajuda, enfim, né? Ele é pai de atleta, então, agradecendo aí, dizendo que comunidade e prefeitura juntos as coisas funcionam melhor. Um belo trabalho que foi feito e o Birk comandando esse time todo. Ontem a gente esteve lá, inclusive no final do dia, emocionante, mais uma demonstração de força da comunidade em geral. Parabéns à LAF, parabéns aos jovens atletas também, parabéns Birk, enfim, a toda a comunidade. A gente vê que o prefeito se emociona, né, falando desse envolvimento sempre, aí da comunidade. Né? Eu sempre que tem essa parceria entre comunidade e a gente passou por um trauma muito grande, muito indescritível. E ver, assim, o apoio de todos e a vontade aquele negócio de garra, de luta, de indignação com o que estava sendo posto, eu sempre acabo me emocionando, porque realmente é marcante. Tem mais gente aqui participando, a Mayra Cristina Jung. Também perguntando sobre a ponte do Exército. Vai demorar quanto tempo até passar o caminhão? O prefeito falou agora há pouco, né? Final de junho, início de julho. Tem uma reunião na semana que vem. Ela diz o seguinte, porque a terra é muito mole. E a subida antes do bairro Igrejinha, por onde os caminhões vão sair, lá não sobe caminhão grande. Nós fomos a olhar, diz que o marido é caminhoneiro e falta muito até passar caminhão ali. Vai ser difícil. Esses caminhões pesados vão afundar tudo. Até o Joel esteve no local também, o Vinícius também, durante essa semana, e perceberam que caminhões não muito grandes tiveram que fazer manobras para poder vencer algumas curvas. Isso está sendo também ampliado, esse acesso, prefeito? Eu concordo discordando. Porque o volume de caminhões que está trafegando lá para fazer as obras e caminhões carregados com um volume de pedras absurdo. E tem muito veículo transitando lá com pedra, então com peso absurdo. E, claro, as vias elas precisam de constante manutenção. Além dos caminhões, tem um rodo fazendo a preparação. E a cada dia a situação ela acaba melhorando. Porque, além dos caminhões, a preparação da pista ela vem sendo feita. Primeira vez que a gente foi lá, a gente não conseguiu chegar no local, porque só passava caminhão. Mas era a única rota possível, porque nesse caso da Ponte do Exército se buscou a melhor distância entre os dois lados das margens do rio, e era aquele ponto ali. Então, naturalmente vai ter muita manutenção, muito trabalho, mas acredito que é um desafio, mas essa preocupação vai estar bem atendida. Serão duas vias no acesso ali na estrada ou uma? Primeiro, os trabalhos estão concentrados em preparar as cabeceiras. E aí depois que as cabeceiras estão prontas, e aí o Exército consegue iniciar a montagem da ponte, aí os municípios eles trabalham no alargamento das vias, dos trechos, para que se tenha até chegar lá a condição de pare e segue, enfim. Ainda só para fechar então a questão pontes, o Nestor Martinelli de Lajeado, ele disse que a construção da ponte da 130 deve ser duplicada, construir com tecnologia da construção das pontes do mar. Ele acha que o pilar deveria ser redondo para cortar a água, porque
devido à pressão da água. Enfim, é a dica do... Eu não conheço o projeto porque ele foi licitado pela EGR. Mas nesse momento o volume de obras que a EGR ela tem que suportar no estado é muito grande. Então a gente fica satisfeito por ter conseguido uma resposta muito rápida para a reconstrução da ponte existente. E aí naturalmente vai acontecer a distribuição dos recursos da EGR para outras regiões que o estado precisa também. E uma nova ponte, aí a gente sai das 13 e passa para as 4, ela vai acontecer sim quando acontecer a concessão da 130. Com tudo isso, a estiva tem possibilidade de ser construída embaixo da ponte de ferro para ser uma passagem mais emergencial de veículos pesados, que a gente sabe que foi discutido, está sendo discutido? Não, ali ao longo da ponte de ferro, não. Se descarta essa possibilidade? Sim, ali do lado da ponte de ferro. Mas chegou a ser tratado, né? Mas é um serviço que ele precisa detonação de barranco, detonação de rocha, precisa um volume muito grande de serviço. Mas seguimos atentos, seguimos pensando em alternativas e o pessoal está estudando também a possibilidade de estiva, enfim. Assim como o da balsa. A balsa também seria uma resposta imediata, mais rápida e ajuda. Tudo que for possível fazer esse cruzamento de veículos pesados é muito importante nesse momento. Se conseguiu dar as respostas para várias situações e dos veículos pesados, nós ainda não estamos satisfeitos. Precisamos melhorar na resposta. Mudando de assunto, agora na pauta, isenção do IPTU para imóveis atingidos pela enchente, projeto aprovado na Câmara, prefeito. Eu não conheço o projeto, é um projeto de iniciativa da Câmara, e aí, independente do mérito, tem a questão da legalidade desse projeto, tem a questão da regra constitucional de quem tem que ter atribuição para mandar esse projeto para a Câmara ou não. Independente disso, é um projeto que para esse ano de 2024 ele não tem aplicabilidade, porque a grande maioria já fez o pagamento do IPTU. Então, isso não é uma lei ainda. É algo que foi aprovado pela Câmara e assim que chegar no Executivo, o Executivo vai fazer as análises e tomar a decisão de qual caminho vai ser adotado. Por outro lado, a gente defende que 85% da cidade não foi atingida. E esse 85% pagaram o seu IPTU. E, enfim, é uma série. E 15% não pagou, então tem que fazer análise do que isso representa, não representa. Mas não é um projeto de uma análise preliminar. Não é um projeto que ele nasce regular partindo dos vereadores. Isso é regra constitucional. Então tem esses debates que a gente tem que analisar com muita calma. A Mayra segue falando aqui sobre a questão ali do acesso para a ponte do Exército. Eu não sei se é ela ou seu marido. Se ela tá bem inteirada também aqui com as informações. Ela disse que os caminhões que trafegam lá estão com no máximo 22 toneladas e são traçados. E os rodotrem pesam 74 toneladas bruto. É uma grande diferença. Enfim, tá dado o recado aqui em relação ao acesso. Está feito o desafio, mas então vamos trabalhar para que consiga passar. Falando em ponte, se não passar esse caminhão que a Mara fala, a gente vai ter tirado muito caminhão da 129. Então, na pior das hipóteses, esse caminhão de 80 toneladas, 79, ele vai ter uma trafegabilidade muito maior pela 129, por Colinas e Rocaçales, porque daí os outros caminhões que hoje estão lá, eles têm alternativa de cruzar entre Olarias e o Camping do Umbu. Então a situação melhora sem dúvida. Percurso maior, né? A situação melhora sem dúvida. Ponte do Arroio Boa Vista, aqui na BR-386. Previsão é de liberar na terça. Isso certamente vai aliviar muito o fluxo, não só entre Lajeado e Estrela, mas também dentro da cidade de Lajeado, né? Muito. E pelo que a gente tem de informações, está mantida essa previsão de liberar na terça. Perfeito. É um prazo demasiado, um prazo que se questiona se... Nós fizemos vários movimentos com a CCR para que desse a devida atenção nesse ponto. E, enfim, não adianta chorar porque ficou para trás, mas tomara que para frente a gente consiga restabelecer essa conexão que é fundamental. Só para registrar aqui, a Traude do São Bento pergunta a situação dos animais resgatados das enchentes no Parque do Imigrante. A maioria dos animais que estavam ali são das pessoas, né, abrigadas, então são animais que têm seus tutores, alguns não, mas aí também já foi encaminhada a adoção. Sim, e tem feito a gestão dos animais também, seja no Parque do Imigrante, seja
no canil municipal. A equipe do meio ambiente está com essa tarefa e tem feito ela com certeza. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Da outra vez, de setembro, eu me lembro que o senhor questionava, não chegaram as verbas anunciadas pelo governo federal. Temos a informação do que chegou de agora, se já entrou, o que está por vir, como é que está a questão do auxílio aí para a comunidade? Então vamos lá. Dos anúncios do governo federal, e o governo ele fez publicações dizendo quanto recurso veio para Lajeado. O maior volume desse recurso, eu não vou saber agora quanto é exatamente, se é 70 ou 74, que foi anunciado pelo governo federal. A maior parte, o maior recurso é para o Hospital Bruno Born. Isso são mais de 20 milhões, entre 26 e 28 milhões. Não vou saber os números exatos agora, porque a gente está conversando e nós nunca marcamos pauta, então a gente vai falando dos assuntos sem. A maior parte dos recursos que vieram da enchente de setembro, Hospital Bruno Born. Setembro. E estes recursos, eles não são exclusivos para Lajeado. O hospital atende 400 municípios do estado, então, e muito bom que veio, não tem problema nenhum. É uma verba que veio para o estado do Rio Grande do Sul, aplicado no Hospital Bruno Born. O segundo maior valor são são valores empenhados para as casas do Minha Casa Minha Vida. Isso representa 19 ou 20 milhões. Aquele processo que ainda não teve início, por conta dos requisitos, das exigências, somando os dois, dos 74 milhões, a gente já chega perto de 45. Então, o restante são verbas para escola, são verbas para cesta básica, são verbas para limpeza da cidade e desses 30 milhões, das diversas verbas, não tem nenhuma específica que atinge 2 milhões, acredito. São várias verbas fracionadas e não para a população, são para serviços em geral. Então, só um resumo, sem números absolutos, mas um resumo geral assim do que se fala de recursos que quando se anuncia parece que vem para o município para distribuir para as cidades. Não é assim para distribuir para a população. De forma nenhuma dessas verbas tem essa característica, a não ser aqueles auxílios da assistência social, mas muito pequeno em relação ao total dos recursos anunciados. Em relação a essa última enchente? Nós temos muitos, nessa última enchente, sobre casas. Não tem nenhum município que credenciou casa ainda na enchente de maio de 2024. Os programas ainda não estão finalizados para cadastro. Sobre projetos, os nossos projetos, eles estão apresentados e ainda não foram analisados. E aí consta a ponte entre Lajeado e Arroio do Meio, nós temos reconstrução da Bento Rosa, nós temos reconstrução da Décio Martins Costa, Ítalo Reale, Oswaldo Aranha, Ponte do Saraquá, Avenida Beira Rio, lá entre Lajeado e Cruzeiro do Sul. Alguns projetos que a gente traz, assim, que foram apresentados para a Defesa Civil e ainda não tem uma análise sobre a liberação dos recursos. E outras verbas, verbas imediatas para aquisição de cesta básica e auxílios, enfim, esses vêm e são imediatamente aplicados. Só para fechar, essa das casas, esse entrave que tem é por parte de cadastros com o governo federal ou Caixa? Ou isso é um assunto muito complicado. A regra, então, e a gente faz questão de distinguir a enchente de 2023 com a enchente de 2024. Na enchente de 2023, a única possibilidade que existia é onde o município fornecesse área de terras. Essa área de terras era avaliada, era aprovada. Aí o município fica responsável pela seleção da empresa, fica responsável pelas obras de loteamento, pela individualização das matrículas, e aí a Caixa libera a empresa para iniciar a construção. Então são diversos procedimentos que acabam atrasando o processo. Nós temos uma meta de que ainda em junho se consiga começar a construção das primeiras casas da enchente de 2023. E aí, para que isso seja possível, ainda são necessários ajustes junto à Caixa Econômica Federal. Então, agora na enchente de 2024,
vai se repetir essa estratégia onde o município... São 3 possibilidades agora que estão sendo desenhadas. Uma é o município fornece a área e é o mesmo processo de 2023. A outra que foi anunciada recentemente é a aquisição de imóveis prontos até R$200 mil, que na nossa região esse número é insignificante, é muito pequeno, ele não dá conta da demanda. E a terceira alternativa é o governo federal mandar o recurso e as prefeituras conseguirem comprar o terreno da loteadora e construir a casa. Esse modelo ele ainda não está desenhado. A gente falava com o secretário nacional de habitação e a proposta era em torno de R$170 mil para comprar o terreno e construir a casa. E a gente dizia para ele que para o Vale do Taquari é um valor que ele fica abaixo. Ele precisaria subir, ficar próximo aos R$200 mil daquela modalidade de comprar uma casa pronta. Se fosse assim, seria um sucesso. Mas ainda não tem esta definição. Muito bem. Prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, obrigado aí pela entrevista, pelos esclarecimentos. Um bom final de semana. Esperamos que essa chuva aí não traga mais prejuízos. Grande abraço a vocês também.